Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Dayson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 21. Veja aí, objeto de conhecimento, uso e descarte consciente de equipamentos eletrônicos, exames e diagnósticos, transformação de energia solar em elétrica, componentes eletrônicos, sistemas de automação e eletroquímica. Mas o que nós vamos ver na nossa aula é sobre a construção do conhecimento científico e investigação científica. Então, fiquem preparados com seu caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Olá, vejam vocês aqui, olha, eu já tenho aqui uma representação do que às vezes acontece com a gente. Sabe aquele dia que a cabeça está fervilhando, várias ideias, você às vezes não consegue nem dormir, né? Bate aquela ansiedade de tanta ideia que você tem na mente, e aí você já quer executar, já quer que amanheça, por exemplo, para você executar. E é isso. E aí é como que a nossa curiosidade fica ali aguçada, né? Qual é o resultado daquele processo que nós queremos colocar em prática. E aí, para iniciar nossa aula, eu tenho uma pergunta para vocês. Qual a relação entre a curiosidade e o conhecimento científico? Vejam aí que a curiosidade científica, ela é uma característica natural, pessoal, ela é inata dos seres humanos, né? Que impulsiona a explorar, investigar e aprender. Olha só o que vem por trás daquela curiosidade, daquele conjunto de ideias, sabe? Quando você lá na mente está... Uma lâmpada, várias lâmpadas estão acesas, isso ali você quer explorar novas ideias, você quer começar a investigar e também saber no que vai resultar. E de tudo isso você vai aprender, né? Você vai justamente com o resultado, você vai ter aquela noção se deu certo, se não deu certo. E aí a palavra curiosidade, ela origina-se do latim curiositas, que significa desejo por conhecimento ou desejo por informação. E aí, nessa relação que nós temos da curiosidade e a pesquisa científica e o conhecimento científico, é que nós vamos ver neste mapa mental. Olha só que nós temos ali ao centro do mapa mental, né, o tema curiosidade e a pesquisa científica, e nós temos todas as possíveis relações que estão ali envolvidas nessa relação aí entre a curiosidade e a pesquisa. E nós vamos ver aí um pouco mais sobre cada uma delas, sobre a interdisciplinariedade, sobre a inspiração para a investigação, sobre a formulação de hipóteses, descobertas inovadoras, a metodologia científica e a persistência na pesquisa. Mas vamos ver lá sobre a interdisciplinariedade. Veja que a curiosidade frequentemente leva os cientistas a explorarem além das fronteiras do seu conhecimento, né? Das suas disciplinas específicas, promovendo colaboração interdisciplinares que podem resultar em abordagens, né, novas e criativas para resolver problemas complexos. Em resumo, ali a curiosidade ela é fundamental para o progresso da ciência e ele vai ali envolver vários conhecimentos, né, interdisciplinares, que envolve a biologia e pode envolver a física, aspectos sociais, econômicos e muitos outros para explicar essa relação. Nós também temos aí sobre a inspiração científica. Vejam que na inspiração científica, a curiosidade leva os cientistas a fazerem perguntas sobre o mundo, né, ao seu redor. O que está ali
acontecendo ao nosso redor. Sabe quando eu estou ali naquela comunidade, quando eu vivo no meu lugar, que eu vou ali para a área do roçado, ou que eu vou tomar banho no rio, ou que eu olho a paisagem e percebo que algo está diferente e quero saber o porquê que aquele fato, aquele acontecimento, né, ocorreu. Então, essas perguntas, né, por que isso acontece ou como isso funciona, são frequentes a ponto de ser ali a partida para novas pesquisas científicas, tá bom? Então, nós temos aí sobre essa inspiração, que é tudo que acontece ao nosso redor. Nós também podemos ver aí a formulação de hipóteses. Na formulação de hipótese, essa curiosidade, ela ajuda, né, a poder descobrir as possíveis respostas, que é como nós chamamos na pesquisa científica, que são a formulação de hipóteses. Os cientistas curiosos, eles propõem explicações preliminares, é ali uma possível resposta para aquele fato que ele tem a curiosidade de saber como é que é, ou soluções potenciais para os problemas ou fenômenos que observam, que então são testados por meio de experimentação e observação. E vocês estão vendo aí essas duas palavrinhas, ó, experimentação e observação. Ele vai testar como é que acontece. É como se você, quando está ali no roçado, quando você está ali no fundo do quintal, onde você estiver, você vai ali, planta uma árvore, né? Planta uma planta, enfim, um galho de planta, né? Ou uma semente, e aí você coloca ou um pouco de humus, né? Daquela terra decomposta. Numa outra planta, você vai colocar ali um pouco do esterco, sabe? Das fezes de galinha. E aí você vai perceber, querer saber, será se a planta vai se desenvolver e crescer melhor com a terra em decomposição, com o humus, né? Ou com o esterco de galinha? Eu estou dando esses dois exemplos porque eu já testei, é algo que eu vivenciei. E aí nós vamos perceber o desenvolvimento das plantas a partir da comparação daqueles dois tipos de adubos. Quem será que fez algum teste e fez observações para poder saber qual dos dois teria o melhor resultado? Então, sem você ter nenhuma noção, nem tinha ideia, você aí está tentando formular hipóteses. Vamos ver aí um próximo? Nesse nosso mapa mental, já falamos de interdisciplinaridade, já falamos de inspiração científica, de formulação de hipóteses, e agora nós vamos ver sobre descobertas inovadoras. Quantas vezes nós já vimos ali numa matéria de jornal que estava passando na TV, uma reportagem, no Globo Repórter, no Profissão Repórter, os vários avanços científicos, né, que vieram, né, que foram muito significativos a partir da curiosidade. Então, cientistas que se perguntaram sobre fenômenos aparentemente simples ou obscuros ou sem muita clareza, muitas vezes fizeram descobertas científicas que mudaram profundamente, pessoal, a nossa compreensão de mundo. Olha que bacana isso, né? Como que a pesquisa científica, aqueles cientistas que estão dedicados dia a dia a descobrir fatos novos. Mas você também, com certeza, já realizou descobertas, acertando, errando, né? Repetindo novamente aquele processo, você descobriu qual daqueles melhor estaria adequado para o que você queria. Eu tenho certeza que você já fez algum tipo de descoberta inovadora no seu dia a dia, no seu trabalho, que você passou a adotar, descartou as outras, né?
digamos assim, os outros métodos, os outros passo a passos, e daqueles todos escolheu um para poder continuar repetindo no seu dia a dia, né? Então, aí você já realizou descobertas. Metodologia científica. Sem você saber, você adotou o método científico, né? Você fez ali um passo a passo, você utilizou materiais, você fez anotações, você percebeu ali como que aqueles resultados iam se comportando até que você escolheu o melhor resultado. Então, a curiosidade sustenta a aplicação rigorosa do método científico. Cientistas curiosos seguem etapas sistemáticas para explorar suas perguntas, né? Desde a observação e a formação de hipóteses, até a realização de experimentos e a análise dos resultados. Simplesmente, quando você vai ali perceber, você está começando a ter a ideia de que um daqueles métodos é o melhor. E assim, você acabou utilizando um passo a passo para chegar nessa conclusão. E a persistência na pesquisa, né? Nós temos aí que a curiosidade mantém os cientistas motivados, né? E mesmo quando encontram obstáculos, os resultados eles são inesperados. Essa persistência é crucial para a realização de pesquisas abrangentes e inovadoras. Então, iniciando ali, desde a curiosidade mantém os cientistas, né? Isso tudo ele vai repetindo, ele acredita que o resultado que você quer ele vai conseguir, então ele persiste, assim como muitas vezes você também persistiu aí no seu dia a dia para poder chegar àquele resultado que você queria. Então, todos esses aí, é a relação que nós temos, né, neste mapa mental, né, enquanto que você tem ali várias relações da curiosidade com a pesquisa científica. E isso tudo gera o conhecimento científico. É o conhecimento produzido a partir de atividades científicas envolvendo experimentação e coleta de dados. O seu objetivo é demonstrar, por argumentação, uma solução para um problema proposto em relação a uma determinada questão. Quando todo esse passo a passo, né, ele é ali realizado por meio de um processo, vejam, né, que a construção desse conhecimento científico é um processo que envolve a produção de conhecimento especializado, objetivo e impessoal, independe do pesquisador. Se ele adotar aquele método e aquele passo a passo, ele vai chegar no mesmo resultado. O conhecimento científico surge da necessidade do ser humano de compreender como as coisas funcionam, em vez de apenas aceitar passivamente aquele resultado. Por isso que a curiosidade leva a esse conhecimento diferente, novas descobertas. Esse tipo de conhecimento permite-nos compreender os fenômenos naturais e intervir cada vez mais nos acontecimentos ao nosso redor. Então, nós estamos aqui em um ambiente como o laboratório, né, um laboratório científico, em que nós temos aqui equipamentos como computadores, temos cadeiras, gavetas, nós temos aqui armários, vidrarias, microscópios. Qual é o tipo de pesquisa daqueles pesquisadores? Se for dentro de um ambiente como esse, ele vai ter ali algumas regras e alguns passo a passos relacionados a essa investigação científica. Mas se for o ambiente natural, imagine quando você está ali no campo, no lago, na floresta, e aqueles pesquisadores estão com o seu caderninho de anotação, o laboratório dele é o meio externo. E dali ele vai fazer uma série de anotações para depois vir para um laboratório e aí começar a organizar suas pesquisas.
A investigação científica ele é um processo sistemático que utiliza métodos científicos para compreender um assunto ou resolver um problema. O objetivo é obter conhecimento sobre o mundo natural ou social. E quando eu falo desse mundo social, é porque também existem pesquisas sociológicas, pesquisas em história, pesquisas em linguagens, em arte, em psicologia, não só pesquisa ambiental, nós estamos aqui na biologia, eu sou biólogo, e aí nós podemos utilizar a pesquisa biológica, né, de ambientes aquáticos, de floresta, da fauna, da flora, né, da atmosfera, sobre poluição, mas pesquisa científica, investigação científica, ela está relacionada a qualquer área do conhecimento científico, das ciências da natureza, das ciências humanas, das ciências da matemática, né? Todos esses da área de linguagens, é que eu queria falar ciências de linguagens, mas apenas das linguagens, da matemática, das ciências humanas e das ciências da natureza, organizando aí essa fala para vocês. Então, todas essas áreas do conhecimento, né? Cada profissional na nutrição, na odonto, na medicina, né, no engenheiro elétrico, engenheiro civil, né, o pedagogo, o psicólogo, qualquer profissão, ele só existe aquele conhecimento científico, né, porque existe essa investigação, esse método científico. Né? Vejam que o método científico é um processo metodológico ou um conjunto de procedimentos que orienta a construção do conhecimento científico. E aí eu pergunto para vocês, já pararam para pensar que profissão você quer seguir? Vocês estão aqui na primeira série, né? E aí daqui a pouco vocês estão escolhendo ali a sua área de conhecimento, a profissão, né, que você quer. E aí vai que você também esteja interessado, né, nessa ciência que vai realizar grandes descobertas, que vai realizar ali invenções ao longo do seu desenvolvimento ali da pesquisa e do método científico. É fundamental que na investigação científica, né, porque o método científico ele fornece uma abordagem estruturada e rigorosa para a aquisição de conhecimento. Olha que palavra bonita, conhecimento. Né? Não é somente decorar, é descobrir, né? É investigar. É você ali ter um resultado de algo que você não tinha ideia, mas você executou uma série de passo a passos e teve uma descoberta que você adotou para o seu dia a dia. Assim são os cientistas, só que as suas descobertas vão mudar o mundo, né? Desde quando descobriram a televisão, desde quando aqueles profissionais, né, aqueles estudiosos descobriram sobre a lâmpada, né, desde descobertas como a roda, isso todas foram invenções que mudaram o mundo. Tudo veio fruto do método científico. E existe aí um passo a passo, uma linha do tempo. Vejam que nós temos aí que, inicialmente, é a observação. Né? Você está ali observando um fenômeno que está ocorrendo, um problema específico, e você quer saber como é que você vai resolver. E aí você tem ali a formulação do problema de pesquisa e da hipótese. Né? O problema é como que eu vou resolver esse problema aqui, esse fato, esse acontecimento. E aí você vai começar a ter algumas hipóteses de resultados, que são proposições de explicações, que você vai testando ali, fazendo observações a respeito.
Aí, a partir dessa possível, eu acho que esse caminho aqui eu vou chegar lá, você vai começar a fazer um passo a passo, vai experimentar. Primeiro eu vou testar isso, esse passo, depois eu vou testar aquele outro passo, né? E aí, com esses vários experimentos, que na pesquisa científica eles são controlados para poder testar essas várias hipóteses, os vários resultados, e depois que você fez os seus vários testes, que você vai analisar ali os resultados, você vai analisar os dados de tudo aquilo que você coletou, a sua interpretação de dados obtidos naquele experimento que você fez, e aí você vai ter uma conclusão, né? Você vai ter ali qual daqueles resultados, daqueles dados, eles vão ser escolhidos ou vão ser anulados, né? As possíveis respostas que você não vai considerar e qual aquela que você vai escolher como a que deu certo. Até que você vai chegar o momento da divulgação dos dados, você vai publicar, se for um pesquisador, ele vai publicar em revistas científicas, vai para congressos, e se você for no dia a dia ali, você vai falar para os seus familiares, né? Então, saibam que todo esse passo a passo que eu comentei, ele pode acontecer na cozinha de casa, por exemplo, quando você vai fazer uma receita. Primeiro você vai testar umas quantidades de trigo, de manteiga, de açúcar e vai ver o resultado. Aí você vai dizer, eu vou fazer com outra combinação desses ingredientes. Mudou a quantidade do trigo, da manteiga, do açúcar e todo o que você quer colocar ali no seu bolo e você vai ver o resultado. Pronto, anotou as quantidades, testou, experimentou, qual dos dois ficou melhor? Você vai ter um resultado, uma conclusão. E aí você vai falar para todo mundo, olha, esse bolo aqui eu fiz desse jeito e daquele jeito, com esses ingredientes, você vai divulgar. Então, cada etapa do método científico é importante para garantir que os resultados sejam confiáveis, você possa repetir e contribuir ali para o desenvolvimento e avanço do conhecimento científico. Lá para os pesquisadores, na ciência, tem aí a etapa de divulgação e comunicação científica. Vocês já viram ali aquelas revistas super interessantes, ou outras revistas científicas como Nature e Science, né? São revistas que divulgam ou de uma forma mais didática, ou de uma forma mais técnica, esses resultados. Então, a divulgação e a comunicação científica são essenciais para compartilhar os resultados das pesquisas com a comunidade científica e o público em geral. Então, quando você está vendo um jornal em que tem um biólogo, um pesquisador falando de alguma pesquisa, ele está comunicando ao público em geral, ao grande público como nós, aqueles resultados. Isso inclui a publicação de artigos científicos em revistas, né? E apresentações em conferências, divulgação em mídias populares, como jornal, como o Globo Repórter, por exemplo, ou até mesmo na educação pública. E aí essa divulgação científica também pode ocorrer por meio de banners. Vejam assim, nos congressos são realizados esses vários banners que nós chamamos, né? São essa estrutura ali de um cartaz, com todos os resultados da pesquisa. E aí tem toda essa importância de divulgação para a sociedade, até mesmo quando esses pesquisadores vão para um congresso, né? Olha só, são grandes auditórios, tem lá na frente tem uma pessoa falando no púlpito, né? Tem aqui em cima, olha só, uma apresentação, PowerPoint, e todas essas pessoas estão atentas, ouvindo a divulgação daquela pesquisa, aquela apresentação. Você imaginava tudo isso a respeito da pesquisa científica, né? Quantas vezes você já viu ali na matéria do jornal,
no Jornal Nacional mesmo, no Jornal da Globo, quando você viu ali numa matéria de um programa local, né, da região que você vive, quando você simplesmente estava folheando uma revista, né, se você já teve a oportunidade de revistas que tornam de uma forma mais didática esses resultados da pesquisa. Pois é, todos esses são métodos de divulgação para a sociedade. E é por isso que é muito importante ter essa divulgação aí nos congressos, por exemplo. Olha só que nós também temos congressos, vejam, que aspectos de saúde ali, olha, são divulgados aí na ilustração, né? Ultrassons, são os resultados daquelas pesquisas científicas para as melhorias dos aspectos de saúde, eles são essenciais para aumentar o conhecimento público sobre questões de saúde, meio ambiente, inovação tecnológica. Imaginem que nós passamos aí por um processo de pandemia em que assim, foi tão rápido, foi tão difícil para todo mundo, ninguém sabia quem era o micro-organismo, aí aqueles pesquisadores descobriram que era um vírus, né? E assim, eles também passaram a continuar descobrindo quais eram os sinais e sintomas. Toda vez que tinham essas descobertas, eles divulgavam na mídia, né? Divulgavam para os jornais, para que todo mundo ficasse sabendo. E aí, cerca de um ano depois, teve ali o resultado das vacinas. Mas até que chegasse aquela vacina, imaginem quantas pesquisas foram realizadas. Então, toda essa divulgação, ela foi super importante para manter todo mundo, digamos assim, com conhecimento suficiente, sendo explicados todas as informações sobre aquela grande pandemia que todos estavam passando e sentindo, né, com muita dor todo aquele momento que nós vivemos. Então, essas divulgações, elas promovem uma sociedade informada, permitindo que as pessoas, vejam aí, olha, que as pessoas, né, tomem decisões baseadas em evidências, influenciam também a formulação de políticas públicas, aquelas que são realizadas pelos governos, tanto federal, estadual e municipal, e também estimulam avanços científicos e tecnológicos, né? Essas divulgações de pesquisas científicas ajudam a combater a desinformação, a famosa fake news, aquelas informações falsas, né? Porque essa desinformação, ele ali vai afetar, né, na confiança na ciência, vai fazer com que as pessoas não acreditem naquela informação que está sendo repassada. E aí, esse combate à informação, ele resulta em uma melhoria geral na qualidade de vida das pessoas. Nós não podemos, e agora eu vou falar algo sério, que quando você está ali no WhatsApp, que chega uma mensagem, né, que torna a ciência como algo que não é verdadeiro, desconfie. Desconfie, não repasse aquela informação que você está desconfiando. Embora ela é alarmista, você quer divulgar para as pessoas, mas justamente por esse alarmismo, né, por causar pânico, por colocar a ciência como algo que não é verdadeiro, porque são muitos passo a passos, pessoal, são muitas etapas para aquele resultado científico chegue àquela conclusão. E aí é que eu deixo para vocês todas essas informações, né, sobre o conhecimento científico, sobre a pesquisa científica, sobre os resultados e a importância da ciência, para que nós possamos refletir a importância desse tema para as nossas vidas. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tchau.